Olá, eu sou Flor Ferraz. Esse aqui já é o 5º capítulo de uma série de 10 que, se você quiser acompanhar, tem uma playlist aqui mesmo no canal, é só clicar, ela tá em ordem e você pode assistir do primeiro até o 10º. Hoje no capítulo 5 eu tô falando da maioridade, ali do período entre 18 e 21 anos. Esse foi um período bastante movimentado na minha vida, porque eu já estava um pouco mais fortalecida, já não era tão depressiva. Tinha uma cobrança de eu ser alguém ou alguma coisa no mundo, então assim, foi um período que eu realmente quis agir mais e sofrer menos. O que acontece nesse período? Eu contei lá nos capítulos atrás que eu era apaixonada platonicamente pelo então namorado da minha melhor amiga. Eu já tinha me afastado dela por essa situação, porque era muito desagradável para mim, né? Para ela também era, enfim, era uma situação muito desagradável e eu me afastei naturalmente. E o que aconteceu? Como eu não consegui esquecê-lo, era uma obsessão para mim essa relação e me fazia muito mal, eu resolvi fazer intercâmbio. Eu tinha visto uma série de escolas e tudo e tal, ainda quando eu estava no 3º ano, eu já estava no 2º ano da faculdade, eu estava entre 18 e 19 anos, e nós fechamos um pacote, falei com meu pai e fiz um acordo com ele que se ele pagasse o intercâmbio, eu voltaria para terminar a faculdade de administração. Nesse tempo, aconteceu uma situação na faculdade de arquitetura que eu tinha que viajar antes do ano letivo acabar. E eu ia reprovar, eu já tinha reprovado numa matéria lá em arquitetura, e eu ia reprovar. E aí eu tive que tomar uma decisão, que foi de abandonar a faculdade de arquitetura. Eu realmente abandonei a faculdade de arquitetura e fui embora para Londres. Bem, gente, se aqui no Brasil eu sofria preconceito porque eu era andrógena, quando eu cheguei em Londres foi completamente o contrário. Eu virei hype em Londres. Eu era... eu fui muito cantada da hora em que eu cheguei na escola, no St. Giles, até a hora que eu fui embora. E isso nunca tinha acontecido na minha vida. De repente, eu era sacaneada, os meninos tinham vergonha de chegar perto de mim. Lá em Londres era completamente o contrário. Os meninos ficavam dando em cima de mim, as professoras... Eu tinha uma professora que dava em cima de mim, eu achava super esquisito aquilo, e enfim, era uma loucura, porque aquilo era a primeira vez que aquilo estava acontecendo comigo, né? Fiz muitos amigos, eu falei abertamente que eu gostava de meninos naquela época. Houveram milhões de histórias, mas a história mais fabulosa foi a do meu professor. Ele era um cara, ele ficou dando várias dicas. É que assim, eles tinham uma ética dentro da sala de aula, eles eram muito contidos, né? E, óbvio, por questões éticas. Mas a gente era incentivado aí em fazer trabalhos, enfim, de ter opções de lazer junto com os professores. E rolavam assim umas paqueras muito doidas. Porque eles eram novos também, né? A gente tinha 19, ele tinha 23 anos, enfim, ele era muito novo também. E acabava rolando umas paqueras entre alunos e professores, e era muito legal, assim. E eu acabei ficando muito apaixonada por esse professor. Mas eu só me dei conta quando eu estava embarcando, porque a gente ficou 3 vezes em Londres, eu nunca tinha tido essa experiência. Foi muito constrangedor para mim, na verdade, porque, como eu falei para vocês, eu tinha sofrido uma situação violenta, então eu tinha muito medo de estar com alguém, né? E acabou que funcionou bem. Eu acho que ele foi muito respeitador comigo, inclusive com a minha total inexperiência de tudo, assim, né? Apesar de eu estar com 19 anos, mas eu era totalmente inexperiente, né? De relação, de tudo, assim mesmo, de entender que eu podia ser gostada por alguém, de que eu podia ser atraente para alguém, né?
E aí o que aconteceu nesse período? Londres me fez ver que eu podia ser amada, né? Nesse sentido mesmo de que alguém podia se atrair por mim, pelo meu corpo, daquela maneira, de que eu era uma pessoa legal, as pessoas, inclusive o meu apelido lá era Pocahontas. A Pocahontas ficou muito popular na escola e eu consegui ser muito livre. Então, Londres é uma parte de mim que eu consegui falar abertamente para as pessoas dos meus desejos sem ser censurada. Então, eu vivi Londres a maior liberdade que eu podia viver socialmente. E, obviamente, eu entendi que eu queria viver em Londres. Eu não queria viver em Manaus, onde todo mundo me repreendia, onde as pessoas me atacavam, quando em Londres as pessoas queriam sair comigo, as pessoas queriam me ter nas rodas de diálogo, as pessoas queriam estar perto de mim, as pessoas faziam questão da minha presença, me achavam bonita, achavam muito louca o fato de eu ser andrógena e etc e tal. E eu fui para muitas baladas, eu beijei pessoas, porque isso era impossível de imaginar que no Brasil eu podia beijar alguém, porque as pessoas eram altamente preconceituosas. Então, assim, Londres teve todo essa liberdade que eu não podia viver. Volto de Londres apaixonada e tenho o meu compromisso de terminar a faculdade de administração, porque era o que eu tinha combinado com o meu pai. Quando eu chego na faculdade, eu chego com um poder muito grande de aceitação, de autoaceitação. E aí eu entro num processo de eu preciso falar para minha família que eu sou gay. Era isso que tinha na minha cabeça, já que eu era um menino socialmente. Então eu era gay porque eu gostava de outros meninos. Era essa a relação que tinha na minha cabeça. Destaque que não era bem assim, mas eu não sabia de nada ainda nessa época. Então eu esperei o dia. Assim que eu cheguei no Brasil, eu contei para minha mãe. Eu nunca tinha falado abertamente para minha mãe. Eu entrei no carro, a minha mãe me buscou no aeroporto e depois de uma semana eu não parava de chorar, né? Não só por ter perdido Londres, mas eu estava apaixonada pelo meu professor e era a primeira vez que eu tinha sido correspondida na vida e eu não ia mais ter acesso ao meu professor, porque na verdade eu tinha subestimado que ele podia estar apaixonado por mim e eu por ele. Enfim, eu estava acostumada com relações platônicas, né? Não relações que eram correspondidas. E aí, gente, a minha mãe me levou para dar um passeio de carro. E aí, nesse passeio, eu virei para ela e falei: mãe, eu me apaixonei pelo meu professor. Eu não vou vê-lo mais. E aí, eu contei toda a história para ela, que eu só me dei conta disso entrando no avião e tudo e tal. E a minha mãe ficou aliviada de saber que eu, pelo menos, me apaixonava por alguém, porque até então eu não me apaixonava por ninguém, eu não falava nada em relação à minha sexualidade, eu nem falava nada. Só que assim, eu já estava muito clara de que eu ia assumir essa verdade que tinha na minha cabeça de que eu era um menino gay, porque eu queria ter uma relação correspondida, eu não queria mais viver. Foram 6 anos tendo uma relação platônica e sofrendo por ela, por quem nem sabe até hoje que eu me apaixonei por ele. E o que acontece? Eu achava que eu tinha que falar para o meu pai que eu gostava de meninos, porque era isso que estava acontecendo, porque eu não me permitia viver uma relação, porque eu tinha medo enfim, do que meu pai ia falar, alguma coisa nesse sentido. E eu me lembro que no dia 10 de agosto daquele ano, que eu acho que foi em 1999, não tenho certeza, não, 1998, 10 de agosto de 1998, meu aniversário, na véspera do meu aniversário, eu cheguei com meu pai e falei: pai, não crie esperanças que eu vá ter uma relação com uma moça, com uma mulher, porque eu sou gay, e aí é isso que vai acontecer daqui pra frente. Eu não terei filhos, não. E tive essa conversa com meu pai. Era a véspera do meu aniversário, meu pai me abraçou, disse que eu era um espírito
que tinha vindo na responsabilidade dele, quem era ele para me julgar ou falar qualquer coisa, e que ele iria me amar, independente de gênero, independente de qualquer coisa. O meu pai e a minha mãe foram incríveis nesse processo de entender a minha sexualidade, respeitar acima de tudo, ainda que não entendesse. E aí meu pai me deu de presente um álbum de fotografias e me abraçou muito, eu fui dormir muito aliviada. A partir dali, a coisa que eu queria muito que acontecesse na minha vida era uma relação, porque eu me sentia muito sozinha e eu achava assim, eu sofria ainda por aquela relação que não tinha acontecido em Londres, porque eu tinha negado ela e que eu ia vir embora para o Brasil. E aí o que acontece? Eu peguei e fiquei atirando para todo lado, né? Eu precisava ter uma relação, eu tinha que ter uma relação, todo mundo tinha uma relação e eu não tinha uma relação. Eu era negada, óbvio, no Brasil sempre estava, então eu estava sempre alimentando amores platônicos e eu não queria mais ter amores platônicos, eu queria ser correspondida. E nesse meio tempo, eu conheci um rapaz que, numa situação muito louca, porque na verdade eu o conheci e aí de repente eu me declarei para ele, porque eu estava nessa fase de dizer, eu não vou perder tempo, eu vou me declarar quando eu tiver afim de um rapaz, eu vou dizer para ele, eu tô afim de você, se você me quiser, me queira, se você não quiser, eu parto para bola para frente. E aí, o que aconteceu? Aconteceu uma situação que esse rapaz me revelou que ele estava afim de uma moça. Essa moça, nesse mesmo dia que eu me assumi para ele, e que falou que ele estava afim de uma moça, ela sofreu um acidente e ela faleceu nesse acidente. Ele veio para mim e se consolou comigo. E aí, nessa situação, eu fiquei cadelinha dele, né? Então, assim, tipo, ele entrou numa situação de depressão, ele tinha umas crises do pânico e eu acabei ali o tempo todo fazendo a linha amiga mais que amiga, sabe? Aquela coisa de que ele não me assumia, ele não tinha uma relação comigo, nós trocávamos carinhos, mas não íntimos, e eu ficava ali naquele lugar de querer, mas não poder ter, e ele ficou ali daquele lado de isso aqui tá confortável para mim e eu vou ficar aqui mesmo. Então foi um ano numa relação muito tóxica, porque ele sabia que eu era louca por ele, mas ele não se afastou. Eu sei que ele tinha um carinho por mim, mas isso foi muito difícil e eu também não conseguia me afastar dele, foi uma droga. E a nossa amizade foi essa, foi uma amizade extremamente tóxica, onde eu era louca por ele e ele me alimentava desses carinhos, dessa situação, porque ele tinha uma dependência muito grande emocional e ele precisava de alguém que ficasse adulando o ego dele. E foi isso exatamente o que aconteceu. Foram muitos anos, foram muitas histórias, muitas meninas que ele namorou enquanto a gente estava junto. Claro, não culpa dele, já não tenho mais nem, eu não tenho como culpá-lo, eu vou culpá-lo do quê, né? Mas eu ainda era muito imatura e eu acabei alimentando isso. Foi muito nocivo, foi muito tóxico, sofri muito, eu fui quase derrocada moral, assim. Ele foi expulso de casa, nós batemos o carro, aconteceram milhões de situações horríveis comigo e com ele, e até o dia em que ele começou a namorar uma amiga minha. E aí, para eu não viver isso tudo de novo, eu ter que estar do lado de um cara que estava com uma grande amiga minha, eu falei, não, vai se fuder, eu não quero mais isso. E aí eu rompi totalmente essa amizade com ele. A amizade, né, gente? Enfim, eu rompi essa relação com ele. E aí foi difícil, aconteceu uma série de coisas, só que assim, no final lá de 99, aconteceu a situação mais louca da minha vida. Foi nesse período de Páscoa, eu peguei e nós fizemos o evangelho na casa de uma amiga minha, eu deixei ele em casa e quando eu tava voltando, um caminhão entrou no meu carro. Um caminhão, o cara bêbado, bateu no meu carro, esmagou o meu carro e montou o caminhão em cima do meu carro.
O milagre é que ele bateu na prefeitura, onde tinha do lado o SAMU e do outro lado tinha uma delegacia. Então o homem tentou fugir, foi preso, o SAMU me atendeu imediatamente e eu fui parar no hospital. A situação é o seguinte, eu achava que eu estava sonhando. E eu estava no INCOR, porque no Hospital do Coração, lá de Manaus, e o meu amigo, que é esse, né? Ele tinha crises do pânico, a gente às vezes ia para o INCOR. E nesse momento, eu estava na recepção esperando ele, eu falei para o enfermeiro, onde é que está o meu carro? Aí o enfermeiro falou assim, não, o seu amigo levou. Aí eu falei, não, ele não ia levar, porque ele ia falar comigo primeiro, como assim? Ele saiu e foi embora. E aí eu me dei conta de que eu não estava com consciência, eu não sabia onde eu estava, não sabia o meu nome, não sabia de nada. E aí eu pensei, eu morri. Eu simplesmente achei que eu tinha morrido e quando na verdade eu tinha sofrido um acidente de carro, eu tinha quebrado o braço em 3 partes, eu tenho cicatrizes até hoje, não sei se dá pra ver. Eu tenho grandes cicatrizes, eu carrego 21 pinos no meu braço direito, fiquei 7 meses no gesso, 20 dias hospitalizada, sem sair do hospital. Houve uma situação na minha família onde nós, por conta desses processos todos, a nossa família quebrou de dinheiro e aí eu entrei num colapso mental, porque o nervo radial, o osso tinha desgastado o nervo, eu perdi o movimento da mão, eu não podia mais mexer minha mão e eu não tinha mais perspectiva nenhuma de viver. Além de não me entender a minha sexualidade, ter sofrido a vida inteira, a minha família ter quebrado, tava uma briga interna absurda, eu não era amada, então assim, tipo, eu entrei num colapso e eu decidi que eu ia me matar. E no dia que houve uma grande reunião no escritório da minha família, e a minha mãe me disse que não precisava de mim no escritório, por causa do jeito que eu tava, ela me mandou embora, eu tive um surto muito grande e naquele dia eu saí correndo no corredor do prédio e eu ia me jogar da janela do 8º andar, que era onde ficava o escritório do meu pai, e eu vi o colégio na janela. No fundo da janela a gente conseguia ver a minha escola, o Salesiano Dom Bosco. E naquele dia eu lembro que nessa corrida até a janela, quando eu olhei o Dom Bosco, eu falei, nossa, eu superei o Dom Bosco. Eu superei o bullying inteiro, desde a 5ª série que eu tinha entrado até o 3º ano. As piadas, as brincadeiras, as agressões, os assédios. Por que eu tô desistindo agora? E aí eu resolvi mudar o meu foco, desci no elevador e resolvi ir embora a pé para casa. E nesse caminho, eu indo a pé para casa, a gente tinha que passar uma ponte, que é a ponte do Aparecida, e lá embaixo tinham muitas crianças brincando no lixão. Eram várias palafitas e eu lembro que eu olhei aquelas crianças brincando por muito tempo, assim, uns 20, meia hora, eu fiquei observando. E elas pareciam muito felizes. E aí, elas estavam felizes na miséria, naquele lixo. E aí eu virei e falei assim, não, se essas crianças, elas conseguem achar uma recha de alegria dentro dessa miséria toda, por que eu vou desistir? Por que eu não vou me dar essa chance? E aí eu lembro que eu subi mais um pouco, peguei um táxi e voltei para casa. E aí a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Eu realmente, aquela pessoa tinha morrido ali e tinha nascido uma nova pessoa. Eu sou a Flor Ferraz, esse era o capítulo 5, e daqui a pouco a gente começa com o capítulo 6, e aí eu vou dar continuidade a essa história. Obrigada por ter me acompanhado até aqui, espero estar trocando bem com vocês, e se tiverem dúvidas é só colocar aqui nos comentários. A gente volta já já. Um beijo, tchau!